Felipe Killing segue em férias, está fazendo a mudança dele, mas temos Beatriz Ferretti, editora de assuntos internacionais da Band News TV com a gente, para os destaques internacionais. Tudo bem, Beatriz? Bom dia. Tudo bem, e você? Bom dia, gente. Gosta de Taylor Swift? Eu sou uma Swift. É? Sério? Foi no show e Fui ao tudo? De show. pulseirinha? Não cheguei a esse ponto, Tá. né? Porque eu sou 30 a mais. Então Mas é. assim, gosto. Fofa. Taylor Swift que declarou apoio a Kamala Harris. Ontem tivemos o debate entre Kamala Harris e Donald Trump. E a cantora declarou oficialmente apoio para a campanha de presidência dos Estados Unidos. Vai ter até pulseirinha, igual o pessoal usa no show, mas para a campanha de Kamala Harris. É isso, Já Beatriz? tá vendendo. A Kamala Harris não perdeu tempo no site da campanha dela, em que ela vende caneca, boné, camiseta, essas coisas. Agora também já tá vendendo as famosas pulseirinhas da amizade. Os fãs da Taylor Swift costumam trocar essas pulseirinhas de miçanga nos shows da cantora, né? São pulseirinhas que têm escrito o nome de algumas das músicas dela. E aí a Kamala já colocou isso para venda porque recebeu finalmente o apoio de Taylor Swift. Ela é uma das figuras mais influentes hoje nos Estados Unidos. Gente, eu abro os jornais dos Estados Unidos, sério, quase todo dia, grandes jornais, tô falando New York Times, Washington Post, tem alguma notícia dela, assim, é impressionante o fenômeno. A gente já viu, né, quando ela passou aqui no Brasil, a gente teve um pouco da noção dessa potência de Taylor Swift. Ela tem 283 Potência milhões. mesmo, né? Onde é que ela fez? Foi em Portugal que ela Furacão, fez o em dois chão países. tremer, né? Em 2 países, acho que foi nos Estados Unidos mesmo e depois Portugal. Na Escócia eu lembro que também. Foi você que contou pra gente, Aham. por isso que eu tô... Foi ali. Foi naquela ali. região ali. Foi ali, na Europa, que ela fez o chão tremer durante um show, porque as Coisa pessoas louca, pulando, né? Com essa música aí que a Carla colocou, Shake It Off. E ela tem 283 milhões de seguidores nas redes sociais. É muita gente. Ela tem uma influência, obviamente, principalmente pelo eleitorado jovem, né? Então, o que ela diz, com certeza, pelo menos alguém vai seguir, né? Então, tinha muita expectativa dela declarar esse apoio, o que não tinha acontecido até ontem. Na última eleição, ela declarou abertamente apoio a Joe Biden, fez campanha ao lado do presidente americano, e agora esse apoio veio depois do debate presidencial. Talvez ela estava esperando ver como é que ia se sair Kamala Harris nesse encontro com o Donald Trump. Aparentemente, os analistas internacionais de política norte-americana estão dizendo que Kamala Harris se saiu bem, melhor que Donald Trump. Aliás, uma pesquisa feita nos Estados Unidos depois do debate indicou que 63% dos eleitores americanos acham que Kamala venceu esse debate. E aí depois, ao final do programa, a Taylor Swift publicou nas redes sociais dela, essas aí que tem 280 milhões de seguidores, dizendo que vai votar em Kamala porque ela é uma mulher forte, porque ela acredita na luta da Kamala pelos direitos e pelas causas que a Taylor também acredita, né, que são comuns. Ela diz assim, precisamos de uma guerreira para defender o país. Nesse mesmo post, a Taylor faz um alerta dizendo que a campanha republicana usou a imagem dela, criada por inteligência artificial, para falsamente dizer que a Taylor estava apoiando Donald Trump, o que é mentira. E ela diz ainda no post, olha, isso me preocupa a evolução da inteligência artificial e o quanto isso pode ser usado para propagação de informação falsa. Então, não queremos Donald Trump, queremos Kamala Harris. Agora a gente vai ver o impacto que isso vai ter nas urnas. Aliás, eu vi um post de uma página da campanha mesmo de Donald Trump, listando ali alguns artistas que apoiam o republicano. E eles mentem descaradamente. Começou a aparecer uma série de artistas, alguns apoiam mesmo. Mas aí eu vi um deles lá, que é o Larry David. O Larry David é o criador do Seinfeld e ele tem um seriado chamado Curb Your Enthusiasm, que no Brasil virou Segura a Onda. Passa na HBO. Assistam, tá? Assistam. É um dos seriados mais engraçados que existem. Teve seu último capítulo recentemente. E eu olhei aquilo e falei, cara, o Larry David apoia o Donald Trump, não é possível. Não é possível, não combina com o personagem, quer dizer, com a figura. E aí eu fui procurar, não, é exatamente o contrário. Ele é um detrator, ele apoia qualquer um. Mas, não obstante, os caras colocaram lá como um apoiador da campanha do Trump. Agora, uma questãozinha pra vocês. O quanto que artistas têm capacidade hoje de virar um jogo político? Eu pergunto porque eu vivi em 1989, eu me lembro do Lula lá. Todos os artistas da Globo, todos. Eu acho que a única exceção era a Marília Pêra. Participaram daquele musical lá, Lula lá, brilha uma... Aquilo teve impacto, né? E desde então virou meio que um clichê das campanhas políticas, o jogralzinho de artista, ou cantando uma música, ou cada um falando uma frase. E, se não me engano, foi o Boulos que lançou uma dessas em São Paulo, na semana retrasada.
Se não foi, eu peço perdão, mas eu tenho quase certeza que foi. Foi, né? Foi. E aí você vai assistir aquilo, soa tão anacrônico, sabe? Você olha aquilo e fala, cara, esses caras não vão virar um voto. Nenhum. Porque hoje, e aí depois eu li um artigo a respeito do assunto, hoje as pessoas não se contentam mais com o artista dizendo eu voto nesse cara, ou lendo o trechinho de um texto que foi escrito por um publicitário, um marqueteiro. Eles exigem engajamento mesmo. A pessoa participando da campanha, estando no comício, mostrando que está entendendo quais são as urgências da cidade, do estado ou do país, demonstrando realmente ali uma participação política. Aí tudo bem. Mas não só isso. Eu apareci aqui e já vou virar o voto dos meus fãs. Esses caras não têm mais esse condão. A Taylor Swift talvez tenha, talvez seja a única, mas aí eu jogo pra mesa aqui a questão. Sabe, você lembra que ontem a gente estava discutindo sobre Deolane e influência digital? E eu acho que talvez isso possa entrar também na questão aqui, porque a Taylor, nos meios digitais, ela é muito forte. Hoje em dia, essa influência fala muito alto, né? Se a Deolane declarar voto em alguém, você não acha que ela vai puxar muito voto? Ela não vai virar muito eleitor? Provavelmente sim. Então a gente tem um outro nível, acredito que Acho sim. que sim. Porque, e a Taylor, ela tem isso, né? Como você falou, 200 e tantos milhões de seguidores nas redes. Essas pessoas convivem com ela diariamente pelo celular. A pessoa tá em casa e tá com a Taylor ali. Então, o que ela disser, dá a impressão que a Taylor tá falando pra pessoa. Então, acho que o artista, neste momento, mais do que a personalidade artística e linha ideológica, é a capacidade de influência e muito digital. Eu concordo, Carla. Porque, por exemplo, Megali, no Lula lá, que você viu anos atrás, a gente não tinha rede social, a gente não tinha um Instagram em que Os essas influenciadores eram influências... aqueles. Então, mas pela televisão, era um negócio tão frio, tão distante. Agora, os influenciadores entram dentro da nossa casa. Eles são meus amigos, eles, sabe assim, se eu tô seguindo aquela pessoa, eu me sinto íntima dela. Então, é muito mais próximo. É uma influência mais direta. Vote Tião do Gás, o Tião do Gás tá eleito? Eu não sei se ele tá eleito, mas quem segue ela vai levar isso em consideração. Eu Primeiro, acho que vai conhecer a influência é muito mais forte. o nome do eu Tião acho. do Gás. Se E as segundo, pessoas- As pessoas Se querem a- O Tião comprar do Gás tudo que foi um ela exemplo publica, as maluco, pessoas né? querem... Não, sim, então, Vote primeiro Kamala que ela Harris, publica. todo mundo já conhece. Assim, os produtos, né? Se a Taylor Swift sai de casa usando um sapato, milhões de mundo pessoas vão querer comprar aquele sapato. Não, Isso sim, é muito mas louco, aí eu tô falando né? de Mas- voto. Eu Então, não sei, eu as tenho coisas dúvidas. mudaram. A gente estava falando ontem de... você está falando de produção artística, vai? A gente estava falando de fama. Normalmente relacionada a essa produção artística, ao que a pessoa faz. Hoje em dia, a popularidade e a fama nem sempre estão associadas ao conteúdo da pessoa, ao que ela produz. As coisas mudaram um pouco. Então, o consumo, ele está relacionado ao comportamento e está relacionado ao voto também. Né? Então, são coisas muito próximas hoje em dia que tem muita influência Eu quero- de quem tá bem nas redes, Ô, entendeu? Beatriz, você é bem-vinda para permanecer conosco, porque eu recebi aqui a mensagem de alguém, viu, Carla? Que quer participar conosco É Mônica? dessa conversa. É claro, ela tá ouvindo, então pode soltar a vinheta aí.